Você já pensou em desistir do seu negócio por causa das dificuldades? Se a resposta é sim, o episódio de hoje foi preparado especialmente para você. Fica até o fim e você vai conhecer algumas ferramentas que facilitarão a sua gestão e te ajudarão aí no processo de administrar o seu negócio e a sua empresa, fortalecer sua estratégia empresarial. É isso, Marcelo? É isso, Flávio. Eu sou Marcelo Caetano. Nós estamos aqui no Gestor 360, onde discutiremos temas super importantes, onde vai abordar sobre o empreendedorismo, sobre gestão e também trazendo para você novidades, estratégias de como você se portar diante de dificuldades na tua empresa, diante de alguns pontos que talvez falta ali um conhecimento ou até mesmo falta ali apoio para tomada de decisões. Fique conosco, que esse podcast eu acredito que você vai sair daqui muito bem apoiado com informações que vai realmente trazer e fazer uma diferença no teu dia a dia como empresário. Para garantir que a gente não vai esquecer nada, está aqui a nossa lição de casa devidamente preparada pela equipe, porque são informações importantes, você não pode passar sem elas. A crise econômica, esse momento econômico, seja o nome que você queira dar, é que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, eh, passa por alguns pontos aqui relacionados, tem inclusive perguntas que o pessoal já nos enviou, está aqui para serem respondidas. O que que o senhor pode falar aí desse cenário econômico desafiador que estamos vivendo? Olha, a inflação elevada traz ali alguns alertas para as pessoas, eh, que muitas das vezes elas já se acostumaram com a palavra inflação, porque todo momento ela está ouvindo a palavra inflação, então ela já acostumou com o nome inflação. Só que, eh, ela só ela só tem esse contato com esse nome inflação, que tem realmente uma clareza, quando ela vai ao supermercado. Isso que eu ia falar, quais impactos a inflação traz para a gente, né? Tudo, tudo. O senhor já falou uma, quando eu vou no supermercado eu sei que tem O inflação, café. porque o café sério? Nem percebi. O café. Nós que adoramos café, então nós sentimos, assim, o impacto, né, porque uma das primeiras coisas que nós, né, como como apreciadores, né, a primeira coisa que você faz é tomar aquele cafezinho, né. E quando você está tomando café, em alguns lugares no vamos dizer que há algum tempo era R$ 8, agora é 11, né, um café expresso, então O senhor tá falando da pessoa que vai no supermercado, né. No caso da empresa, ela percebe na compra. na Esse compra. é aqueles custos invisíveis que o senhor gosta de falar, é o cafezinho que agora não está Ah, passando sim. desapercebido mais, não Exatamente. passa por desapercebido. Não passa, porque na hora da compra é que ela sofre o impacto. Então, uma empresa que tem um consumo por conta dos seus colaboradores, né? Estamos falando do café. Então, quando ela for comprar café, se de repente eh, são quatro pacotes ou cinco de café, ou em grão ou em pó, ele vai sentir o impacto. Porque cinco pacotes que ele comprava em 2024, os cinco pacotes que ele compra em 2025, realmente vai ter um preço bem significativo de ajuste, né? E esses ajustes a empresa acaba passando para os produtos e serviços, porque ela tem que repassar esse custo, ela tem que Alguns. garantir o poder de compra dela no Exatamente. próximo mês. Em alguns casos, tem algumas empresas que eles têm ali um diferencial no próprio ajuste financeiro, né, na verdade, o entendimento um pouco mais sobre economia, sobre fluxo de caixa. Então, às vezes, imediatamente ela não repassa esse custo. Por quê?
ela tem pelo menos ali dentro de uma assessoria financeira dentro da empresa dela, para quem tem uma assessoria interna, ele tem pelo menos ali um período que ele tem de estudo interno, que ele não precisa repassar esse custo para o cliente. Mas tem algumas empresas que não tem muito o que fazer. Uma empresa que não tem uma boa gestão financeira, uma empresa que realmente não estava esperando, uma empresa que não está antenada com as informações econômicas, ela sente o impacto de imediato e de imediato ela automaticamente vai subir o preço dos produtos e serviços. Uma empresa com ou sem planejamento financeiro, as taxas de juros que são oscilantes aí, essa Selic, o que que compromete isso para as empresas? O que que elas têm que estar atentas? Vamos falar assim. Olha, primeiramente, o empresário ele tem que entender um pouco que, ah, essa evolução da inflação, ele tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento, tá, que hoje é muito fácil, né, se você olhar na década de 80, 90, era muito mais difícil, né, você ficava muito ligado à televisão, então a Refém do televisão é que refém da televisão, que a televisão te dava ali, informações baseado no que eles entendiam que era para a grande massa. isso não tinha nem como validar, né. Não tinha nem como validar, né. Hoje A não ser alguns outros empresários que tinham informações de fora, ou que tinha, que lia jornais, 2, 3, 4 jornais para fazer um comparativo, né. Então hoje é muito mais fácil. Hoje nós temos inteligência artificial, você que está nos assistindo agora, se você entrar aí vamos lá, no Grok, né, que é do X, né, do Elon Musk, você colocar lá, algumas informações, algumas perguntas sobre inflação, como que me comportar, você já vai ter ali uma clareza, vai te dar ali alguns conteúdos que você pode aplicar imediatamente na tua empresa. Então, hoje, o empresário, ele tem que ficar atento à informação. E também olhar, fazer uma pesquisa, né, começar a olhar melhor para o mercado que ele atua, como que esse mercado ele está se comportando diante de um momento como esse que nós estamos passando. Então, um momento de crise, um momento de estabilidade, é um momento que também no mundo nós temos aí uma política, né, externa que está mudando com relação a taxas, né, vamos dizer assim, e é claro que é fato que nós aqui de país de terceiro mundo, o que acontece nos Estados Unidos depois de 2 anos acontece no Brasil. Isso é fato, tá? Só fazer uma pesquisa dos últimos 15, 20 anos aí, que você vai ver o que acontece nos Estados Unidos depois de 2 anos está acontecendo no Brasil. Então, para o empresário de hoje, é importante ele ficar atento a esses quesitos. Política externa, o que que está acontecendo no nosso país, olhar o que dentro do mercado dele as outras empresas estão se comportando e usar também um pouco da criatividade dentro do mercado dele, dentro do negócio dele, para que ele possa realmente ser um diferencial e passar essa fase de uma forma que ele não sinta tanto, né? Não sentir tanto é o quê? Não ficar fazendo demissões demasiadas, porque a partir do momento que você começa a entender melhor o teu mercado, você vai entender qual aquele colaborador que realmente faz sentido você mandar você dispensá-lo ou não. Mas só vai fazer isso se você tiver pelo menos uma métrica do que está acontecendo no teu mercado. o Sebrae publicou uma nota, o Sebrae publicou a nota dizendo que 23% das empresas fecham antes do segundo ano. Uhum, Há uns anos atrás, Folha publicou um dizendo é a mesma coisa, só que números inversos. A Folha falava assim que 80% das empresas fecham já no primeiro ano. Das que sobraram, 80% fecham no segundo ano. Ou seja, no final de 2 anos, cada 100 empresas abertas, ficava apenas, 4 abertas, né, ficava quase nada. O Sebrae lançou agora que 23% das uhum, empresas estão fechando antes do sim. segundo ano. O senhor atribui isso à falta de capital de giro, à concorrência acirrada aí de produtos nacionais e produtos importados? O que que o senhor tem visto isso daí entre os clientes aqui do Eu
Eu entendo que a falta de informações é um dos fatores, Não buscar informação. não buscar informação. Às vezes a pessoa, ela, por uma forma empírica, ela Co recebeu ali uma rescisão, né, trabalhava em um no emprego, fez uma rescisão, e aí ele resolveu vender roupas. Mas aí ele vai lá no Brás e compra roupas, constitui um CNPJ, constitui um MEI, uma firma individual, e começa a vender roupas. Só que até na hora de precificar ele erra, né? Porque às vezes ele coloca uma margem de lucro Só em cima da compra. só em cima da compra, ele não analisou todos os outros pontos, qual é o tempo dele, qual a média de tempo que vende aquele produto, umas coisas que as pessoas não analisam antes de iniciar o negócio, né? Não analisou se na região dele realmente aquele tipo de vestimenta, né? Tipo de roupa que ele vai vender realmente as pessoas elas vão aderir, elas vão realmente comprar o produto. Faixa etária, público masculino ou feminino, qual dos dois ele realmente vai atuar, entender as tendências da moda, o que está acontecendo no mercado, né? Por que, que as pessoas estão se vestindo assim, né? Tô falando dentro do vestuário, né? Sim. Que é uma coisa mais simples até para assimilar. E isso faz com que ah, é um fator significativo para que a empresa ela tenha aí o seu período de vida mais alongado ou um período de vida de sucesso. Então, a falta de informações. Então, assim, foi um pequeno quesito, né? E depois tem outros também. A forma de vender, né? Às vezes ele vai, ele constitui uma conta corrente, abre uma conta corrente no banco e na conta corrente o gerente começa a falar para ele, olha, você tem que comprar tal produto. Ele vai lá e compra um PIC, ele vai lá, compra um seguro, né? E às vezes ele tá comprando aquele produto e ele não sabe as taxas que estão ali dentro daquele produto. Às vezes é um produto que ele não fez uma pesquisa, que aquele produto, às vezes ele nunca vai ser sorteado, aquele produto vai ficar lá. Às vezes ele não entendeu que de repente o resgate daquele produto, ele tem uma taxa, né? Ele fala assim: "Ah, mas você vai resgatar com X%, tá? E a inflação? Vai estar como?", né? Então, de repente, ele tá perdendo dinheiro. E não, agora eu tenho uma maquininha de cartão para fazer a cobrança. Qual que é a taxa da máquina de cartão que ele está utilizando? Também ele não tem essa informação. E às vezes, quando tem informação, ele não entende que a taxa de juros é para crédito, é para débito, ele não estuda isso. E às vezes, quando ele vai fazer antecipação, ele está apertado, vai fazer a antecipação do cartão, automaticamente tem mais uma Perde taxa. mais um tanto. Então, esse tipo de informações contribui muito para o encerramento dessas empresas. O pessoal fala assim: "Ah, planejamento, planejamento". Assim, claro, é o planejamento, mas isso daí é coisa muito básica, que as pessoas não analisam e realmente elas têm um impacto significativo que faz com que ela desiste. Que também faz parte do planejamento. Faz parte do Saber qual é a planejamento. taxa do cartão, Exatamente, onde eu ganho mais, se é a exatamente. prazo, à Quando vista. se fala de cartão, de planejamento, as pessoas olham de uma coisa muito macro, uma coisa, nossa, planejamento, como que eu vou fazer isso? Então, assim, às vezes nós como profissionais precisamos simplificar a nossa fala para os pequenos empreendedores entenderem, né, um pouco essa métrica de como você começar realmente a olhar melhor para o teu negócio. E uma outra coisa, buscar uma boa assessoria financeira, contábil, fiscal, para que possa te orientar da melhor forma possível. É importante frisar que, às vezes as pessoas têm a ideia de que contador é caro. Na verdade, ela precisa entender que, uma assessoria com, com experiência, uma assessoria que realmente vai trazer informações precisas, coesa, para que o negócio dele tenha sucesso, é investimento. É investimento. Então, primeiramente, uma coisa também que ele precisa entender o que é investimento, o que é despesa, e para que ele possa metrificar isso direito. Porque às vezes ele acha que um profissional que está ali orientando para ele é despesa, e não é despesa, aquilo ali é um investimento.
Sabe que me ocorreu uma coisa agora quando você falava contador. Dá a impressão que o cara é passivo, É, contaeador, exatamente. né? Contador. Aí o cara só vai É, fazer alguma coisa em isso. cima disso. E a assessoria contábil, ela evita a dor. Evita a dor. Né? Exatamente. Mas culturalmente, Evita porque faz toda essa análise. exatamente. Como a gente vê aqui, qual nota você vai emitir, qual que, né, que é o ideal, qual que é menos imposto, qual que se Sim, aplica, qual a triangulação, exato. qual que vai bitributar, igual você fala. Quer Né? dizer, então, fazer uma assessoria, sabendo o que você vai vender para cada produto, ter uma... Sim, saber precificar, ouvir o profissional, né? E então muitas pessoas elas têm o contador como uma despesa e olha de forma pejorativa. E se ele entender melhor, não, é o cara que está investindo Tem que ser o tempo na tua parceiro de empresa, é o teu negócio. parceiro de negócio. Tá? Então, isso é cultural no Brasil. Sim. Nos outros países, para você ver, nos Estados Unidos, hoje, eles são carentes de contador. Mas, para você ver, é um país que a economia ela é sustentável. Eles estão carentes de contadores, precisa de mais contadores lá. Bom, a gente até, né, temos aí algumas informações privilegiadas com relação a isso. Então, o brasileiro precisa começar a entender isso para que essa taxa diminui significativamente. Uma das dores citadas, a dor do empresário citado pelo Sebrae, é falta de capital e gestão financeira. O senhor acha que, de que forma a economia ela impacta o fluxo de caixa? Como que atrapalha o empresário na hora de gerar o fluxo de caixa dele ali, essa economia meio bagunçada, tumultuada? Por quê? Se ele. Aí já vem a questão de até de comportamento. Né? Sempre tem, né? Por cada ação dessa sempre tem um comportamento aí que é o precursor. Porque às vezes a pessoa ela tem uma receita até interessante, né? Vamos falar de vamos falar em casos de família, vamos falar de família em si. Tem ali a renda de 2, 3, 4 pessoas em casa. Ela tem uma receita interessante, né? Mas só que o comportamento dela é um comportamento de que tudo que se ganha, se gasta. Então, ela não faz aquela pergunta básica: será que eu preciso disso? Né? Tem coisas que eu não posso falar muito, que eu também sou gastão. Então, eu não sou 100% o cara. Nem imaginei o nome do senhor nessa conversa. Bom, baseado no que nós estamos falando, até você comentou qual o impacto da economia dessa forma desestabilizada, eu entendo que, assim, vem uma questão de comportamento, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Vamos fazer uma analogia com relação a isso. Maravilha, faça. A pessoa física, às vezes o comportamento dela, não é um comportamento de ele fazer uma gestão financeira. Fazer gestão financeira, vamos dizer que pelo menos, ele anotar o quanto que ele ganha. E assim, é coisa muito simples, nos aplicativos da vida que tem. Né? Tem uma N aplicativos. Ele entra lá no Google Play, eu não sei se é Google Play, né? Ou no Play Store. Apple Store, Play Store. Play Store, Google. né? A Apple Store. E ele baixa lá um programinha que ele coloca lá o valor do salário dele e tudo que ele for gastando, ele vai anotando. Então, por que eu falo de comportamento? Porque, às vezes, a pessoa ela também não tem disciplina. A disciplina de sempre estar fazendo as anotações dos gastos dela. Né? E, às vezes, ele é atraído pela própria mente. Tá? Que ele chegou ali, ele tomou um cafezinho. Daqui a pouco eu anoto. Só que aquele daqui a pouco, ele vai esquecer. Ele não vai anotar. Então, já entra aí a disciplina. Né? Entra também aquela coisa dele não anotar. Se não tem um aplicativo, né, não vai anotar. Não anotou. Então, ele fica se auto-sabotando. Eu vou carregar. Não, aplicativo, eu acho que eu tenho que chegar e usar uma cardeneta. Aí piorou. Cardenetinha piorou. Ninguém vai ficar andando com caneta e cardenetinha anotando, né? No bolso da camisa. Não tem nem bolso mais. Exatamente. Então, vem a questão do comportamento. E não tendo esse acompanhamento, realmente você fica muito refém, né, do que
a economia, ela tá oscilando. Então, conforme ela vai andando, você vai acompanhando junto. Nunca tem uma estabilidade. E nisso também, nós podemos entender que quando você não tem um comportamento de você ser uma pessoa que tem ali os seus gastos, mas você direciona parte da tua receita, do teu salário, vamos dizer assim, falando de pessoa física, do teu salário, para que você tenha um dinheiro guardado para quando houver essa oscilação, você não sinta esse impacto. E quando você sentir esse impacto, você tem uma reserva Um para que fundo de você, reserva para isso. exatamente, para que você possa controlar nesse período de instabilidade as tuas contas e não ficar passando, né, toda esse Sufoco. sufoco, é, é, você vai sofrer muito se você não fizer isso, né? Falando da pessoa jurídica, é a mesma coisa. Mesma coisa. Você tem uma receita e às vezes o empresário, olha só como é que é engraçado isso. O empresário, ele tem uma receita X, tá? A economia, vamos dizer, a economia está estável. Ele está tendo uma receita bacana, só que todo o dinheiro dele, né? Uma parte ele usa para pagar as despesas da empresa, outra parte ele acha que tudo é lucro. Ele não tem reserva. E o que ele faz? Ele começa a gastar. Aí ele começa a comprar um carro diferente, ele vai viajar mais, aí ele vai comprar mais roupas, aí ele vai inventar outras modas, né? Vai começar a comprar bebidas caras, que é um perigo, que o empresário às vezes ele não olha por esse lado. Ele começa a comprar bebidas caras. Ele já começa a fazer compras, às vezes fazia compra em um local, né? Mais barato, ele começa a ir para o mercado um pouco mais caro, né? É os mesmos produtos, só que a frequência de pessoa que frequenta naquele outro supermercado, o ambiente é diferente. Ele começa a comer uma carne mais cara, às vezes até sem saber apreciar. Começa a tomar café mais caro. E esquece que ele precisa ter um caixa na empresa e ele precisa também do Prolabore dele, que depois nós vamos falar sobre isso, ele também precisa ter uma reserva. Então, o Importante. empresário é muito mais pesado ainda, porque ele precisa fazer o controle da pessoa jurídica, ele precisa ter um caixa da pessoa jurídica e também um caixa da pessoa física. Ele precisa ter essas duas reservas, assim dizendo. O empreendedor, ele sempre tem. O empreendedor, ele sempre tem uma sobrecarga, Uhum, né? Usando seu comparativo. O empregado, ele chega a um horário, saiu, deu o horário, ele vai embora. uhum, Se tem conta para pagar da empresa, se tem cliente esperando, o meu horário é esse, foi contratado para isso. E esse é um dos pontos que o Sebrae comenta, que é o trabalhador não. O empresário, e claro que nós estamos falando aqui geralmente do pequeno empresário, do médio empresário, multitarefas. uhum. Ele não tem dinheiro ainda para contratar profissionais para cada área, então há um estresse, né? Um dos motivos, né, daqueles 23% de empresas Sim. é o estresse que o empreendedor vive por estar fazendo mil. Ele compra, ele entrega, ele embrulha, né? E, e a gestão de tempo, né? Falta de tempo, correria, isso daí o senhor atribui a quê? Além da falta de. O primeiro item a gente falou da gestão financeira, ou seja, por falta de uma má gestão, não sobra dinheiro para ele contratar, ele não tem dinheiro para contratar, acaba fazendo todas as coisas Uhum. e a saúde vai para o quiabo. Saúde financeira da empresa e a saúde pessoal. Sim. Ah, por a falta de conhecimento, né? E, e, a, e ele não se preparar para, na verdade, ser precavido que a economia ela tem esses seus altos e baixos, ele precisa entender isso, que qualquer hora pode dar um problema, acontecer qualquer coisa no Independente do governo que tiver aí, pode dar um pode acontecer, perrengue, né? Ninguém imaginava que nós íamos ter aí uma pandemia. pandemia. E ele não tem essa cultura, ele não tem essa disciplina de ele ter um caixa, qualquer coisa que acontecer, qualquer impacto que houver na economia, coisa simples, ele vai sentir imediatamente. E
Isso vai trazer sérios problemas para ele. Por quê? No período que ele deveria ter ali as suas contas muito bem organizadas, né? Ele poderia ter um olhar mais clínico para os custos da empresa. Nós falamos da pessoa física, né? Sim. O gasto demasiado, o aumento o aumento de gastos, né? E falando da pessoa jurídica dentro da empresa, às vezes ele não está olhando a quantidade de energia elétrica que está se gastando. Já foi. Ah, tá gastando-se água demasiadamente. O abençoado do cafezinho que nós falamos agora há pouco também. Coitado do café, O hein? cafezinho Vamos trocar por que picanha? vamos, o cafezinho na empresa dos colaboradores que, na verdade, ele faz, mas só que o café ele acaba fazendo demais e joga-se fora Fora. uma quantidade X. Papel higiênico, que na verdade ele não controla, que se gasta demasiadamente, né? Vamos dizer que de repente alguns setores ele contrata pessoas além, né, do ato devido da quantidade exata de pessoas para aquele setor. Às vezes tem pessoas que ele contratou a mais. E alguns pontos importantes que o empresário precisa ter na empresa para que ele possa ter uma política salarial interessante é o plano de carreira. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É uma das dores citadas pelo Sebrae. Sim. Reter talentos, como que a Exatamente. gente faz para isso? Então, mas aí se você for ver, se ele não tem um plano Plano de carreira não vai reter. automaticamente a política salarial dele ela fica descontrolada. Ele não tem uma métrica de questão de salarial. Ele não consegue metrificar o que aquele funcionário está fazendo realmente se é compatível com o salário dele. E o salário, e o colaborador, por sua vez, fica desestimulado. Vou ficar aqui porque vou para onde? Quanto eu posso ganhar? Eu não sei mais para onde eu posso. Então, o tempo que está bem a economia, ele está ganhando dinheiro, ele não analisa isso para que quando tiver uma estabilidade na economia, ele possa fazer os cortes de forma mais consciente. Ele possa saber realmente aonde é que ele vai fazer os cortes. Não fazer os cortes, eu vou cortar agora esse cara, eu vou cortar agora o café. Então ele precisa entender que tem o bem-estar das pessoas que estão na empresa, precisa entender que aquele cara que às vezes ele vai cortar aquele profissional e aquele profissional é essencial, importante para aquela funcionalidade, para aquele departamento. Então, a pessoa jurídica, a pessoa física, os dois sofrem se não tiver esse tipo de entendimento e também esse olhar mais clínico. Uma outra dor que o Sebrae levantou, a gente já falou aqui em outro podcast, que é a dificuldade que o empreendedor tem de inovar, de aceitar mudanças, de pensar em mudanças, de usar tecnologias como o senhor acabou de citar, inteligência artificial, por exemplo. Essa resistência que alguns empresários têm à mudança. Claro que a gente volta lá pelo pensamento, comportamento. O que o senhor pode agregar sobre isso? É difícil. O cara que não quer mudar. Quem não quer mudar sofre. A economia muda já ele de lugar. O concorrente dele muda ele. Então, vai mudar ele de empresário para desempresário e desempregado. Muito rápido. E o empresário tem que estar antenado. A mesma coisa, né? Estou sempre fazendo analogia entre pessoa física, né? A pessoa que é CLT e o empresário, né? Porque o CLT ele pode ser logo mais um empresário, né? Que nós comentamos agora há pouco sobre a pessoa que trabalha, tá ali, tem o seu fundo de garantia, tem lá um bom período para rescisão e depois ele tem o desejo de empreender, né? Mas então sempre citando os dois, né? A inovação. Vamos falar da pessoa física, aí depois a gente faz a analogia. Vamos fazer essa analogia? Pessoa física e jurídica? Sinta-se à vontade. Pessoa física. Então nós dizemos que a pessoa física, como que ela tem que inovar? A pessoa física tem que inovar observando dentro do setor que ela trabalha, analisando o que ela está fazendo, sempre pedindo feedback, tá? Como que está o rendimento dela, buscando a educação continuada, que é estudar, buscar conhecimento.
sair da zona do conforto, porque ela acha que ela está fazendo só aquilo, né? E às vezes o próprio gerente fala, fulano, eu preciso que você comece a executar isso daqui. Ele fala, ah, não, mas eu sou pago para fazer isso daqui não vou fazer, porque é multitarefa. Não, na verdade, assim, eu vou executar um outro tipo de cargo, é multicargo, Não alguma tá no meu coisa assim. escopo da Então quer contratação. dizer, ele está fazendo o quê? Ele está inibindo o crescimento. Ele não está deixando, né, a inovação realmente se aproximar dele. Porque ele acha que é só aquilo que ele tem que fazer. E muitas das vezes aquela outra atividade que ele vai executar é uma atividade nova que vai agregar valor àquilo que ele faz e ele vai poder inovar. E sempre ele entender que a pessoa física, o trabalhador, ele precisa entender que ele precisa trazer a criatividade para o departamento dele. E como que ele traz criatividade? Estude aquilo que você está fazendo, rascunha e vê se você pode melhorar a forma de trabalhar. De repente você trabalha por produção. Como que eu melhoro a minha produção? Será que se eu fizer de tal horário a tal horário é melhor a produção aqui na empresa? Né? Buscar conselho de outros amigos, ler. Então tudo isso é inovar na pessoa física. Isso é inovação. Até mesmo consultar os próprios colaboradores, que de repente eles têm uma visão diferente de como executar aquela mesma tarefa de forma mais rápida, às vezes, que é a história da caixinha não que era de creme dental, lembra? Mais ou menos. Que o pessoal contratou uma empresa, fizeram uma consultoria para descobrir qual caixinha de creme dental estava sem o creme dental. Porque às vezes a máquina, como é automática, ela embalava a caixinha, lacrava a caixinha, mas não tinha colocado o creme dental. Os caras contrataram uma consultoria, foi um monte de gente lá, fez um monte de conta, custou milhões para mudar a linha de produção, uma rampa, um acesso, E aí, depois que gastar milhões, 2 meses depois estava dando o mesmo problema. Os caras falaram, cara, contratamos melhor consultoria empresarial, industrial. Aí, semanas depois, tá os caras lá, falam assim, eu reparei que não tá dando... O conserto foi bom da linha de produção? Não, na verdade, a gente improvisou uma outra solução aqui. Aí foram lá, o cara tinha comprado um ventilador, fizeram a vaquinha, compraram o ventilador, colocaram do lado da esteira. Quando a caixinha estava vazia, o ventilador soprava ela para fora. Simples assim, resolveram com R$ 200. O empresário, com cabeça de empresário, milhões para criar uma nova linha. Exatamente. Então, assim, o cara tá ali no dia a dia, ele sabe. Ele sabe. Tem, acho que no Netflix ou na Amazon também, um cara que criou um dos sabores mais vendidos e virou vice-presidente de marketing acho que era da PepsiCo, que era o Doritos, né? Não lembro agora quem. E ele fez um sabor que não tinha, e os caras não davam ouvidos a ele porque ele era o faxineiro. Então, aí o dia que alguém parou para ouvir, ele virou o vice-presidente da companhia. É um filme que fizeram agora em homenagem a ele. É bem legal. Fica a dica. Fica a dica. E por si, o empresário que não inova, a concorrência realmente vai bater forte nele. Eita, nós. Quer ver algo que nós podemos citar? Que é, quando você pega a estrada, você começa a ver que existem grandes redes hoje, que é o Graal, né? Vamos falar dele que fica mais fácil. Tem o Graal, tem outros aí. Mas se você for analisar, o Graal chegou com inovação. O que ele fez? Cara, criou um mini shopping. Colocou um labirinto de produtos pro cara. Pronto, é um mini shopping. Aí você passava anteriormente em alguns restaurantes, né, na beira de estrada, era tudo aquele padrãozinho, né, aquela coisa meio familiar, né? Tem uns até hoje que é familiar que ainda permanecem. Por quê? Porque familiares estavam sempre inovando, né? Mas aqueles que não inovaram, você pode ver, chegou o Grupo Graal, acabou com tudo. Hoje lá, se você entrar numa loja do Grau, aquilo ali tem tudo. Você tem charuto. Sempre coisa fresquinha, porque tem uma tem boa boneca, circulação. Você tem brinquedo. É um mini shopping, vamos dizer assim. Você tem roupa. Tem lá um lugar de pesca, né? Tem um Grau que eu
quando eu vou para o interior, eu costumo sempre passar lá, que é maravilhoso. É uma estação de café, sabe? Tem uma. É próxima a Ourinhos. Estação de café. É uma estação a estação café, parece que esse é o nome, se eu não salvo engano. Lá tem uma locomotiva, né? Aí lá conta um pouquinho a história do café, né, do Brasil, e fala um pouquinho. Aí, e ele traz ali um ambiente, né, voltado àquela coisa mais rústica. Aí você chega lá, tem um fogão a lenha. Olha só, tá inovando. E tem uns bonecos, né? Contando um pouco a história. Tem uns carros lá, os carros antigos. Então, se você for ver, isso é inovação. Enquanto outros que eu fui para Ourinhos muitos anos, né? Enquanto os outros, no meio do caminho, você encontrar, você ia tomar um café, o café gelado, café frio, o pessoal atendia mal, mosca na comida. Olha, é coisa muito básica. Só que o cara não tava nem aí. Isso é inovar. Se você não inovar, a tua concorrência vem e... Meu primo que falava que um dia ele parou num posto desse. Falou, cara, tô com fome, moça, o que que tem? Ela falou, tem coxinha, tem isso aqui. Eu falei, e esse quibe? Ela falou, não é quibe não, é o chai moscação. Não é quibe não. E a questão da inovação, tecnologia. Hoje, o empresário que não olhar para tecnologia, olhar para inteligência artificial hoje, às vezes para ele hoje é um mito inteligência artificial, né? Acho que depois nós podemos até colocar Tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. Para dar para os empresários aí, para eles começarem a... Tem uma pergunta que fizeram que é exatamente sobre vale a pena investir tempo e dinheiro em inteligência artificial agora? Ou é cedo demais? Ou é tarde demais? No meu ponto de vista, tem várias inteligências por aí, né? Precisa saber exatamente o que eles quiseram saber, mas sempre tem uma que cabe. Sim, eu acho que é o momento certo agora. É o momento certo porque teve muita gente que gastou dinheiro com inteligência artificial e realmente não tinha chegado da forma como que o valor que ele investiu foi muito superior a realmente a entrega. E hoje eu acredito que está mais consolidado inteligência artificial no Brasil e isso faz com que você tenha condições de começar a olhar melhor para o teu negócio, aplicar melhor no teu negócio. E é fantástico, igual hoje tem inteligência artificial que atende o telefone, não é? Você pode implantar até no teu WhatsApp, inteligência artificial que te responde no teu WhatsApp. Claro que você precisa treinar, você precisa desenhar ali, mas a hora que você terminar, pronto, tá fazendo isso para você. Tá te auxiliando, né? Então muitas pessoas falam, nós vamos perder o nosso emprego, não sei o que mais. Não, eu acho que quem vai perder o emprego é quem não aprender a utilizar. Quem não aprender, certamente. O pessoal diz, aqui também perguntou também, diante de uma economia instável, não vale a pena esperar um pouco antes de investir? Ou esperar pode custar caro para esse empreendedor? Eu acho que uma das coisas que nunca deve se fazer, mesmo tendo aí uma economia estável, tendo uma taxa Selic aí de 13 pontos, lá vai fumaça, né? Hoje, acho que está 13,25. O empresário, ele nunca deve deixar de investir, mesmo nos momentos mais difíceis. E posso dizer, é nos momentos mais difíceis que ele aprende a investir. Porque automaticamente ele começa a desenvolver a criatividade. Porque é um momento que não tem dinheiro, ele tem que ser criativo. E o feeling, né? Começa Exatamente. Tem que ter mais sensibilidade de onde colocar. Perfeito, é isso. Você desenvolve o faro empreendedor. É isso. Exatamente. Maravilha, senhor Marcelo. Então, se a gente fizer um resumo aí, uma recapitulação, as principais dores
que a gente viu aqui continuam sendo as mesmas, independente das crises. Falta de capital de giro, falta de gestão financeira, gestão de pessoas, De pessoas. resistência à inovação. Exato. Essas, independente de crise, é bom que o empreendedor entenda que você pode estar vivendo isso agora, mas em outros momentos, geralmente são essas coisas que pegam. Sim, né? exatamente. Sempre vai estar dinheiro envolvido, sempre vai ter pessoas envolvidas, porque todo CNPJ tem um CPF por trás, Sim. ou um monte. Né? Então sempre vai faltar capital para você gerir pessoas, investir em novas tecnologias, comprar ferramentas. Então as dores do empreendedor hoje e as de alguns anos atrás, em resumos, eles giram sempre em torno desses 4, 5 eixos, né? Exatamente. É interessante que então não é pandemia, não é, o mercado encolheu, sim, mas em outros momentos também encolheu, seja por guerra, por vamos falar, economia instável, ou influência de outros países, ou de guerra em outros países que nem é no seu. Exatamente. E o que o senhor poderia falar aí, considerações finais para a gente, para o pessoal? Um gostinho de quero mais aí para o próximo encontro. Eu acho que o empresário ele tem uma técnica que é infalível. Vou deixar para falar mais isso no próximo episódios. Caramba, sim, agora eu fiquei curioso. Fundamental para que ele continue prosperando e ele continue realmente fazendo sentido do que ele tem, dos sonhos dele. Acreditar no que ele... Tem uma técnica que é infalível, mas vamos deixar para o próximo episódio, que com certeza as pessoas vão querer. E essa técnica que está nele, só que ele não acessou isso ainda, que é maravilhoso. E já vi pessoas que nós tivemos o privilégio de estar com elas e falarmos sobre isso, e houve aí resultados fantásticos. O senhor vai falar ou o senhor vai deixar? Vou deixar para falar. Caramba, hein? E o recado que eu dou. Bora lá que tem mais coisas aí para vir para o Gestor 360 nos próximos episódios. Se você, meu amigo, chegou até aqui, é porque você está preocupado com o seu negócio, está preocupado ou interessado em levar e elevar o seu negócio para um outro nível. Tá? É importante que você entenda e aprenda sempre que não adianta acumular conhecimento. Se você ouve alguma coisa que faz sentido, põe em prática. Tá? Se você ouviu alguma coisa aqui que fez sentido para você, coloque em prática amanhã. Não espera, não acumula conhecimento. Conhecimento acumulado não traz retorno nenhum para você. Agora, se você põe em prática, você vai descobrir se esse conhecimento funcionou ou não para você. Você já tira ele do caminho. Beleza? Se você chegou até aqui também, gostou, curtiu, se inscreve no canal, nosso canal do YouTube. Entra no nosso Instagram, faça as perguntas, mande suas perguntas. Você é empresário, qual o tamanho da tua empresa? Qual a dor que você está passando agora? No que você gostaria de uma ajuda do Gestor 360? A gente está aqui para te ajudar. Isso aí. Seria o que mais, seu Marcelo, que você pode acrescentar? Inscreva no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Vai no Instagram, dá um clique lá, né? Siga-nos, fale conosco, compartilhe, dê opiniões, sim, né? Escreva alguns temas que vocês querem que nós possamos abordar aqui online, para nós trazermos mais informações para vocês. E continue seguindo, dá essa ajuda para a gente, né? Compartilha com um amigo, que eu acredito que esse conteúdo vai fazer sentido. De repente não fez sentido para você, mas pode fazer sentido para outra pessoa. Então compartilha, dá um like lá, pega o link, manda para um amigo, né? E aqui nós vamos ter muitos conteúdos, vamos ter convidados também, entre convidados para falar um pouco de assuntos com muita propriedade. Tem surpresas aí. Exatamente. Muita coisa boa para cá. Fique conosco, Gestor 360. Você que ficou até aqui,
no próximo episódio, nós vamos falar sobre mentalidade empreendedora, estratégias para que você mantenha o seu negócio em crescimento de uma forma sustentável e de forma resiliente. Então, obrigado por ouvir o podcast do Gestor 360. Nos vemos no próximo episódio e vamos construir juntos aí um negócio bacana para você deixar um legado para você, para sua família e para o mundo inteiro. Grande abraço.